Irmãos, boa noite, tudo bem? Que tempo abençoado que a gente teve. Antes de começarmos, eu queria que se você pudesse ficar de pé, por favor. Nós estamos no começo de uma semana decisiva para o nosso país, né? Domingo que vem, algo vai acontecer e não sei você, mas eu estou crendo que a vontade de Deus será feita. É isso que eu tenho orado, é isso que eu tenho colocado diante de Deus. Eu tenho as minhas convicções, como você tem. Provavelmente nossas convicções estão parecidas. Mas que acima de tudo a vontade de Deus seja feita. E que haja espaço para que Deus governe completamente o nosso país. Essa é a minha oração. Por isso eu queria que nós orássemos juntos por isso. Que nós declarássemos bênção sobre o nosso país. Você que é mais antigo de evangelho, você sabe quantas promessas foram declaradas e ainda são declaradas sobre o nosso país. Se você conhece alguém cristão de fora do Brasil, o Matt estava junto com a gente ontem, você vê a paixão dessas pessoas por estarem aqui no Brasil, por quererem vir ao Brasil, porque aqui para eles há algo diferente, há um mover diferente, há uma unção diferente. Há algo que Deus faz aqui que eles querem, e essa é a minha vontade, eu tenho certeza que é a sua também, que o nosso país seja um expoente da glória de Deus, um expoente da graça, um expoente do poder, um expoente do avivamento, e que todas as palavras declaradas sobre o nosso país se tornem realidade. Você pode estender suas mãos. Senhor, nós te entregamos o nosso país, nós te entregamos, Senhor, esse processo eleitoral que vai acontecer nessa semana, talvez provavelmente nas outras semanas, Senhor, e te pedimos, Pai, que a tua graça, que o teu poder, que a tua direção, Senhor, estejam cuidando de tudo, Senhor, estejam guiando tudo, Senhor, que nas ruas, Senhor, não haja nenhum problema de pessoas de um lado contra pessoas do outro, Senhor, que as pessoas possam manifestar livremente a sua forma de pensar, a sua vontade, mas que acima de tudo, Deus, seja feita a tua vontade no nosso país, como é no céu. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode se sentar, irmãos. Mais uma vez, obrigado à liderança da igreja por confiar em mim nesse lugar. Depois do que o Vitor falou na semana retrasada, quer dizer, antes da semana retrasada, depois do que o Rodrigo falou na semana passada, quer dizer, Rodrigo antes da retrasada, Sérgio na retrasada, Rodrigo na retrasada e Sérgio na passada. Desculpa. Depois desses 3 domingos, você deve estar percebendo aquilo que Deus está querendo falar com a gente. Você deve estar percebendo que Deus está querendo ministrar algo no nosso coração, algo para a nossa igreja, algo que precisa mudar na nossa cultura de igreja e na nossa cultura de pessoas. Deus, Ele está dando uma mensagem, pelo menos para mim, não sei para vocês. Se você não assistiu a pregação, entra no YouTube e assiste. Se você assistiu, assiste de novo, porque Deus está mandando uma mensagem clara sobre aquilo que Ele quer transformar nas nossas vidas. Existe aqui nessa igreja um conselho de 5 presbíteros, e quando 5 pessoas unidas, buscando a Deus, Deus dá para elas um tema. Não são elas que estão falando, não são essas pessoas que estão ministrando, é Deus que está querendo que isso seja falado. E quando Deus fala, irmãos, a gente precisa escutar. Quando Deus quer falar algo, nós precisamos escutar. E a minha intenção hoje é poder somar um pouco com aquilo que Deus está querendo falar. Nós estamos falando sobre louvor, certo? E eu acho que algumas pessoas pelo menos entenderam a mensagem. Hoje às 6h15 o culto já estava um pouquinho mais cheio, um pouquinho mais. É isso realmente que Deus está querendo falar conosco. Vamos lá, louvor. Você já deve ter escutado essa frase: louvor não é música, louvor é um estilo de vida. Você já deve ter ouvido falar isso, você já deve ter falado isso. Eu confesso para vocês que discordo um pouco disso, porque
estilos mudam. A Karina sabe isso melhor do que qualquer um de nós aqui. Estilos mudam, né, Karina? O que funcionava antes não funciona mais hoje. O que era bonito antes não necessariamente é bonito mais hoje. Hoje calça skinny, depois é calça, não sei como é que se chama. A Dani está aqui também, pode falar isso pra gente. A Simone pode falar isso pra gente. Estilos mudam, né? O que você colocava numa casa antes que é bonito, hoje em dia é meio brega. E tantas outras pessoas em tantos outros pontos sabem que estilos mudam. Se estilos mudam, eu não sei se louvor nós podemos comparar a algo que muda. Na verdade, louvor é um propósito de vida. É para isso que nós nascemos. E propósito não muda. Estilos podem mudar, propósitos não. Por isso que louvor para mim é um propósito, é uma razão de vida. Se você reparar, tudo em sua volta ele emite um som. Se você for na rua, os carros emitem um som. Se você passear por aí, os animais, a natureza, as galáxias emitem sons. Som é parte da natureza da criação de Deus. E a Bíblia fala que Deus formou um povo para Ele que proclame, que emita um som de louvor. Tudo emite o som, inclusive eu e você. E o nosso som precisa ser emitido para louvarmos a Deus. Nós fomos criados, formados, desenhados com uma voz para louvar a Deus. Isso não é um estilo de vida. Isso é a razão pela qual eu e você vivemos e a razão pela qual eu e você fomos criados. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Emita um som para o Senhor. E a gente vai falar sobre algo muito poderoso hoje, que é o louvor congregacional. Apesar de louvor não ser música, eu concordo com isso, louvor é uma razão de viver. Muitas vezes na Bíblia, quando você lê a palavra louvor, você lê a palavra adoração, ela está vinculado a uma música, está vinculado a um período de música. Nós vamos ler alguns versículos aqui que falam sobre isso. E nós vamos falar hoje sobre algo chamado louvor congregacional, que é o louvor quando eu e você estamos juntos. E a gente vai ver que tem coisas muito poderosas nisso aqui. Se você tiver sua Bíblia aí, eu acho que vai estar na tela também. Salmos 92. Bom, acho que o Vitor leu isso, não leu? 92? Não, né? Tá. Salmos 92, 1 e 2 diz: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo. Pode seguir, por favor? Anunciar de manhã a tua misericórdia. Eu leio quase sempre esse versículo na nossa igreja na Taquara, porque o nosso culto é de manhã. Hoje é a manhã de anunciar a misericórdia de Deus, mas tem a noite também, nós estamos aqui, e é momento de anunciarmos a fidelidade dEle. Bom é louvar ao Senhor, é cantar ao Senhor. Isaías 43, 21, fala isso que eu falei no começo: ao povo que formei para mim. Deus cria um povo, Ele cria um povo para que eu e você, partes do povo dele, pudéssemos celebrar o louvor. Essa é a razão pela qual você e eu fomos criados: celebrar o louvor, cantar louvores. Salmos 22, 3 diz que Deus habita no meio do louvor do seu povo. Ele habita, Ele é entronizado entre os louvores de Israel. Ele é entronizado, Ele habita onde tem um povo cantando a Ele. E essa palavra habitar, eu gosto muito disso, eu já falei isso aqui. Existe um aplicativo chamado Bible Hub, que você consegue ver a Bíblia ali no original, no grego, no hebraico. E essa palavra habitar significa sentar. Quando eu e você cantamos para Deus, Deus senta nesse lugar. E onde eu aprendi isso na escola sobrenatural? Onde a presença de Deus está, coisas boas acontecem. Efésios 1:6 diz que nós somos pro louvor da glória de sua graça
que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Em outra versão, um pouquinho mais simples do que essa, fala que eu e você fomos feitos para o louvor da glória de Deus. Sei você, mas você está convencido de que você foi criado para louvar? Sei se esses versículos eles dizem outros, mas se você parar para olhar esses versículos, eu e você precisamos estar convencidos de que louvor é algo que Deus me criou para fazer. E não importa se você canta bem, se você não canta bem, se você toca, se você não toca. O que importa é que dentro de mim precisa sair um som de adoração para Deus. E a outra coisa muito interessante nesses versículos, fala sempre de um povo, né? Bom é louvar ao Senhor. Ele fez um povo para que proclamasse o louvor dele. Deus habita no meio do louvor do seu povo. Nós somos feitos porque para Deus é necessária essa unidade, essa comunhão, é necessário estarmos juntos. Ele faz um povo. Nós estamos falando de louvor congregacional, estamos falando de uma congregação onde existem pessoas ali. Existem tantas promessas na Bíblia, é só você abrir qualquer página, você vai encontrar tantas promessas na Bíblia que falam sobre um povo. Salmo 133 não está ali, mas eu quero só citar: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é aí que eu ordeno a minha bênção. Mateus 18 fala: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, comunhão, povo, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, tudo que vocês pedirem em meu nome será feito. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei aí, diz o Senhor. Povo. Jeremias 29 fala: eu sei bem o pensamento que eu tenho sobre vocês. Povo. Eclesiastes 4 fala que é loucura andar solitariamente. Se existe promessas e unção específica para um louvor, para o louvor de um povo, para o louvor congregacional, o que eu e você precisamos fazer para que nós sejamos parte dessa promessa e dessa unção que Deus tem para quando um povo se reúne? Estar no meio do povo. E desculpe, irmãos, mas você não vai usufruir dessa promessa, dessas promessas de Deus, estando sozinho na sua casa. Existem promessas e unção para quando nós buscamos a Deus no nosso secreto. Isso também é bíblico. Mas existem promessas para um povo. E para nós recebermos essas promessas, nós precisamos estar em congregação. Se Deus te plantou nessa igreja, se é nessa igreja que Deus escolheu para que você servisse, frutificasse, amasse, fosse amado, servisse, fosse servido, é aqui que você precisa estar quando há louvor, para que eu e você possamos ser parte das bênçãos que Deus tem para um povo. Se eu e você queremos ser partícipes desse mandamento de louvor congregacional, a gente precisa estar aqui. Especificamente, pontualmente às 6h15. Especificamente às 8 horas. Eu não sei qual é a sua igreja no lar, que horas ela começa. Mas você precisa estar lá, no horário, para poder estar no povo e receber aquilo que Deus tem para um povo. Quando você perde isso, quando você não está aqui, não é o grupo de louvor que está perdendo. Sérgio falou isso muito bem, nós precisamos honrar, né, o grupo de louvor. Vocês não sabem até que horas o Lucas ficou aqui na quarta e na quinta-feira, na quinta e na sexta-feira, arrumando esse som. Esses meninos chegaram aqui 2h30, 3 horas para ensaiarem, para oferecerem, e isso realmente requer honra, obviamente requer um amor por essas pessoas, mas quando você não chega aqui no horário, quando você não participa disso, dessa bênção de um povo, é você mesmo que está perdendo, não é o grupo de louvor. A gente não quer que você esteja aqui porque a gente quer que as nossas fotos do Instagram pareçam que tenha muita gente.
A gente não quer que você esteja aqui porque a gente quer que na nossa transmissão no YouTube pareça que tenha várias mãos levantadas. A gente quer que você esteja aqui porque nós amamos você, amamos sua família e queremos que você e sua família sejam participantes da bênção que Deus tem para um povo. Não sei se eu estou me fazendo claro. Entender a importância disso faz com que os nossos gostos fiquem de lado. Tem gente que não gosta de louvor. Talvez seja o seu caso. Eu uma vez estava ministrando louvor aqui numa conferência, no Céu na Terra ou numa escola de profetas, eu não lembro. Sabe aquele louvor de conferência? Como foi ontem, aquele louvor. Eu desço, vou tomar uma água, me aborda uma pessoa, falo, louvor demorou demais hoje. Diogo, 20 minutos tá bom. Tem gente que não gosta. Só que só pessoas imaturas fazem apenas aquilo que elas gostam. Pessoas maduras que entendem o propósito daquilo que elas precisam fazer, fazem mesmo não gostando. Tem quem não gosta de louvor, desculpa se é o seu caso, você é maluco. Mas tem gente que não gosta. Você gosta de acordar para ir trabalhar todos os dias? Eu não gosto. Eu acho a maior balela do mundo quem fala, quem faz o que ama vive de férias. Eu amo o que eu faço, mas eu não vivo de férias não. Às vezes eu não quero levantar. Mas eu entendo que se eu não for, final do mês as coisas apertam. Então existe um propósito nisso. Só pessoas imaturas fazem aquilo que gostam. E aí eu estava compartilhando essa história com umas pessoas. Nós tínhamos uma pessoa lá na nossa igreja na Taquara, que eu digo para ela que ela tem um dom da sinceridade. Ela vai te falar. Fica tranquilo. Ela fala, fica tranquilo, Diogo. Eu vou te falar. Qualquer coisa que acontecer, eu vou te falar. Ela fala em amor, ela fala em cuidado, mas ela tem um dom da sinceridade. Ela vai lá e fala, ó, isso não. E eu comentei isso com ela, cara, porque ela conhece essa pessoa. Caramba, tal pessoa veio falar comigo, falando que o louvor tinha sido muito longo, que 20 minutos só, que enche o saco, que a gente está aqui para ouvir a palavra, o louvor é só uma introdução para a palavra, não pode demorar muito. Você que está no louvor já ouviu essas frases diversas vezes, né? E aí essa pessoa que tem um dom da sinceridade falou para mim, Diogo, sabe o que você deveria ter falado para ela? E eu fiquei com isso para mim. Se você não gosta de louvor, irmão, você precisa rever se você quer ir para o céu. Você precisa rever se o futuro que você quer para você é passar a eternidade no céu. Porque lá, grande parte daquilo que a gente vai fazer é louvar a Deus. E se você não consegue 20, 30 minutos, porque o som é muito alto, o som é muito baixo, a música é isso, a música é aquilo, será que você vai conseguir passar uma eternidade louvando a Deus? Propósito. Eu entendo que isso aqui, eu fui chamado para isso aqui. Eu entendo que quando eu me uno com a pessoa que está do meu lado, eu entendo quando eu estou junto com ela e levantamos um louvor pelo qual nós fomos formados, um louvor congregacional, um louvor de povo, um louvor de estarmos juntos, algo acontece. Ali é onde Deus ordena a sua bênção. Você quer ser abençoado por Deus? Você quer ser abençoado de fato por Deus? Esteja no povo. É ali que Deus ordena a bênção. Esteja junto. Uma das maiores mentiras que o diabo está tentando colocar no nosso coração nesses últimos tempos é viver separadamente. Você é suficiente para você, você não precisa de ninguém. Você é forte, você é valente. Tem gente ganhando muito dinheiro falando isso, né? Você é forte, você é valente. Ninguém vai te parar, ninguém vai te deter. Você tem tudo o que você precisa. E o reino é completamente diferente, onde eu olho para Deus e falo, Senhor, eu não tenho nada. É do Senhor que eu preciso. Quando você olha para o seu irmão do seu lado e liga para ele e fala assim, ora por mim porque não está dando.
Vem aqui, vamos tomar um café, eu preciso desabafar. Ou quando você liga para alguém e fala assim: e aí, tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Esse é o Evangelho. E é aí que Deus ordena a sua bênção. Todo pastor fala que não vai falar muito, né? E eu também não. E vou cumprir. Quase nenhum deles cumpre. Né, Sérgio? Ele brinca comigo todo domingo, né? Irmãos, existe algo diferente quando eu e você nos unimos para louvar a Deus. Você conhece um pouco mais de Bíblia, você já viu isso. E Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E se Ele fez quando o povo se unir, Ele pode fazer novamente comigo e com você. E uma vez, não é o tema que eu quero falar, mas eu uma vez recebi uma pregação específica para a nossa igreja. Nunca mais fiz essa pregação em nenhum lugar, que era sobre crentes ateus. E eu falava: irmãos, se você sai de casa e fala assim: vou chegar só 5 minutos atrasado no louvor, não tem problema, 5 minutinhos mesmo, né? Se você acha que Deus não pode fazer algo na sua vida nesses 5 minutos que você está perdendo, desculpa, irmão, você é um crente ateu, você não confia em Deus, você não crê em Deus. Se você acha que Ele não pode fazer algo em 30 segundos, não sei se você acredita em Deus. A gente precisa entender, conhecer quem Deus é e conhecer o propósito do louvor. Existe algo que Deus colocou no meu coração e eu queria que o grupo de louvor começasse a se encaminhar para cá. Existe algo que Deus colocou no meu coração que existe 5 partes de um relacionamento completo com Deus. Pelo menos 5. Eu ainda estou desenvolvendo essa revelação. Pelo menos 5 partes de um relacionamento completo com Deus, para que eu e você possamos ter um relacionamento completo com Deus. Uma dessas partes é o meu relacionamento individual com Ele. Deus me fez para que Ele e eu nos relacionássemos. Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso falar com Deus. Eu não posso depender de outras pessoas para que façam um caminho para que eu possa acessar a Deus. Jesus já conquistou isso na cruz. Eu tenho uma responsabilidade de buscar a Deus. Uma segunda parte para que eu e você possamos ter um relacionamento completo com Deus é o meu relacionamento com Deus com a minha família. Você que é cristão de longa data sabe que nós perdemos o culto familiar, onde pai, mãe, filhos sentavam para buscar a Deus juntos. Você já participou disso? Pais, filhos sentavam para buscar a Deus juntos. Porque família, você é sangue, Deus te fez nascer no lugar que você nasceu, não por acaso. Você tem um vínculo com essas pessoas, de sangue. E buscar com essas pessoas a Deus é parte de um relacionamento completo com Deus. Pessoas que você não escolheu para estar ali, Deus te fez nascer ali. Terceira parte de um relacionamento completo com Deus é o nosso relacionamento com amigos, que são pessoas que você escolhe. Jesus fala sobre isso: eu já não vos chamo de servo, eu vos chamo de amigos. Jesus buscava servir a Deus com seus amigos, que são pessoas que você não tem um vínculo de sangue, são pessoas que você escolhe amar, escolhe servir, escolhe estar perto. E é tão importante quando amigos se juntam para tomar um café e falar sobre Deus. Amigos se juntam para tomar um café e orar uns pelos outros. É parte do nosso relacionamento com Deus ter amizades que nos façam buscar a Deus. Há uma quarta parte de um relacionamento completo com Deus, que é a igreja, onde Deus te plantou.
Na igreja, você não tem só sua família de sangue. Na igreja, você não tem só os seus amigos próximos, aqueles que você tem um telefone ou manda um WhatsApp a qualquer momento. Na igreja existem pessoas ali variadas, de diferentes formas de pensar, diferentes formas de agir. Talvez pessoas que você não tenha muita intimidade, que você não tenha falado muito, mas Deus fez com que pessoas diferentes fossem plantadas no mesmo lugar para buscarem a Deus juntos. E o quinto, parte de um relacionamento completo com Deus, é o que nós fizemos ontem no Céu na Terra: corpo. Pessoas de igrejas diferentes, doutrinas talvez diferentes, objetivos, missão, visão, princípios talvez diferentes, mas que fazem parte de um mesmo corpo. E quando isso levanta adoração a Deus, é poderoso. Se você estava lá, você sabe do que eu estou falando. Então não tem como eu ter um relacionamento completo com Deus se eu não cumpro essas partes, pelo menos essas 5 partes. Não adianta eu buscar só a Deus por mim mesmo, só eu como pessoa, mas eu não busco a minha família, não busco os meus amigos, não vou para a igreja. Isso não é um relacionamento completo com Deus, desculpa. Da mesma forma que não é nada, não é de grande valia estar só na igreja, estar só em conferências, buscar com o corpo, buscar com a sua igreja, buscar com seus amigos, se individualmente você não tem o seu tempo com Deus. Se você não entra para o seu secreto e fala com Ele, não tem como. Então eu e você precisamos ter um relacionamento completo com Deus. E para termos um relacionamento completo com Deus, nós precisamos estar aqui. Isso aqui é parte de um relacionamento completo com Deus. Estar em igreja é parte de um relacionamento completo com Deus. Estar com a sua família é parte de um relacionamento completo com Deus. Estar com o povo, com o corpo, com pessoas de diferentes denominações, isso é um relacionamento completo com Deus. Estar com seus amigos mais próximos, buscar a Deus junto com eles, isso é parte de um relacionamento completo com Deus. Estar você sozinho, isso é parte de um relacionamento completo com Deus. Eu ainda tenho 10 minutos, hein? Eu lembro, os mais antigos da igreja vão lembrar isso, quando o Mário Benavides veio aqui fazer uma coisa de igreja criativa, lembra, Coutinho? Que eram várias áreas e aí faziam como a igreja estava em diferentes áreas, né? E eu lembro que eu estava traduzindo ele e ele usou um exemplo de um balde. Os presbíteros vão lembrar disso. Ele usou o exemplo de um balde. E aqueles baldes antigos de ripas de madeira, sabe? Que você colocava uma braçadeira para fechá-los. E ele falava: não adianta nada você ter um balde com 10 madeirinhas, 10 ripas, e 9 delas terem 30 centímetros, mas uma delas ter 5 centímetros. Porque as outras vão estar resumidas à capacidade que a de 5 centímetros tem. É melhor você ter um balde de todos com 8 do que todas 9 com 10 e uma com 5. Então não adianta termos um relacionamento com Deus gigante no individual, gigante nas pessoas que nós mais próximas, mas negligenciarmos a congregação, o nosso louvor congregacional. Nós já fizemos isso hoje e eu gostaria que nós fizéssemos isso novamente. Que você levantasse do seu lugar e que nós, como povo, como Igreja Cristã Verbo, nesse caso, Recreio, levantássemos um louvor a Deus. Talvez a pessoa que está do seu lado você não conheça, do lado provavelmente sim, mas a de trás, talvez você não conheça tanto. Mas não importa, Deus colocou você e ela sob a mesma visão. E nós somos povo, nós vamos levantar um louvor a Deus. Talvez a pessoa que estava ontem do seu lado, você não vá ver ela novamente. Não importa. Eu e você precisamos levantar um louvor a Deus, porque é aí, congregacional a Deus, porque é aí que Deus ordena a sua
bênção. Amém? Não sei se eu preciso falar algo mais claro do que isso. Não sei se aquilo que nós temos ouvido nesses últimos 4 domingos pode ficar mais claro. A aula que o Vitor deu, a aula que o Rodrigo deu, a aula que o Sérgio deu. Acho que não fica mais claro do que isso, irmãos. Deus está querendo falar conosco. Ele está querendo nos dar consciência de que nós somos um povo e precisamos buscá-lo. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? O grupo de louvor vai nos guiar em adoração uma vez mais, com esse entendimento de que eu e você fomos criados para isso, para louvar a Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade,
nasci pra te adorar, ministrando louvor. O meu prazer é te adorar, onde flui o amor. Eu nasci pra te adorar, ministrando louvor. O meu prazer é te adorar. Pra te adorar, ministrando louvor. Eu nasci pra te adorar, Senhor. Meu prazer é te adorar, onde flui o Antes da gente encerrar nosso culto, eu gostaria de chamar aqui, por favor, o Sérgio. Ele tem uma coisa para compartilhar com a igreja. Fica tranquilo, Diogo, não fala nada de você, né? Por falar em louvor profético, quinta-feira foi falar da Igreja do Lar. Hoje, durante o louvor, quando Ulisses falou que o Brasil estremece, eu tive uma visão muito louca, mas foi muito, muito claro e foi sensacional. É como se eu visse assim, eu vi o Brasil tomando corpo e eu vi certinho na minha mente a divisão de cada estado, e as divisões entre os limites entre cada estado eram como juntas e medulas, ligamentos. Ele se mexia todo. Quando ele falou o Brasil estremece, eu via como a terra, como o Brasil tomando forma de vida e se mexendo todo. Sabe quando você mexe, dobra o braço, a perna, entre os estados certinho, ele se mexia todo. E quando ele estremeceu, era como se estivesse jogando para fora poeira, sujeira, algum móvel que está há muito tempo sujo, e de repente chacoalha assim, se levanta e toma vida. E aí se levantava e se alegrava. Eu creio que com essa visão o Senhor quer mostrar para nós que Ele tem algo tremendo para fazer com o nosso país, que a gente não está acostumado a ver, vivenciar ou experimentar. Pelo contrário, mas vai ser algo tremendo. Não é à toa que está acontecendo tudo o que está acontecendo. E isso tem a ver com as nossas vidas, que nós vamos viver daqui para frente. E precisamos pôr isso em prática. Eu queria sugerir mais um louvor, mais uma vez, se a líder da liturgia permitir. Vamos louvar com essa fé, com essa visão que Deus nos deu, com essa gratidão pelo que vamos experimentar e que vamos já vivenciar a partir dessa semana, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Vamos louvar mais uma vez, com muita alegria no nosso coração. Amém. O descendente de Davi, homem mais notável, ele ama a justiça
fechados se abram. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, nosso Deus. Que os céus fechados
chuva começar a cair sobre a sua cabeça, sobre o Rio de Janeiro, sobre cada estado do Brasil. Veja as pequenas gotas começando a se transformar em uma enxurrada, porque existe mais. Enquanto pensamos em poucas gotas de água, o Senhor tem muito mais para derramar sobre a nossa nação.